A paz do Senhor, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, oh glória, aleluia. Mais um momento único oficial aqui nesse canal. Estamos todos os dias na madrugada. É nas madrugadas orando a Deus, é nas madrugadas clamando a Deus, buscando a presença de Deus, que nós teremos vitórias e vitórias contínuas, porque o Senhor, Ele vive para todo sempre. Aleluia, aleluia. Aqui quem vos fala é o irmão Emerson. Hoje é quarta-feira, 25 de agosto. Quarta-feira, 25 de agosto. Aleluia. Quarta-feira, 26 de agosto. Quarta-feira, 26 de agosto, 3h16 da manhã. É isso mesmo que você ouviu, 3h16 da manhã, quarta-feira, 26 de agosto. Muito frio em São Paulo, mas nós estamos aqui para trazer a palavra de Deus, para que a vontade de Deus seja plena em nossas vidas. Amém? Irmãos, nós temos uma palavra que está em Lucas capítulo de número 1, versículos 50, 51, 52 e 53, que diz assim a palavra do Senhor. Lucas capítulo número 1, versículos 50, 51, 52 e 53, que diz assim: é a sua misericórdia, é de geração em geração, sobre os que te temem. Com o seu braço agiu valorosamente, dissipou os soberbos no pensamento de seus corações. Depois dos tronos, os poderosos, e elevou os humildes. Encheu de bens os famintos e despediu vazio os ricos. Somente estes versículos, Lucas capítulo 1, versículos 50 ao 53. Irmãos, este versículo são palavras de Maria, mãe de Jesus. E pelo agradecimento que Maria teve por ter um filho, Maria ainda era uma moça bem agraciada pelo Senhor Jesus. E o Senhor lhe concedeu um filho da glória, o próprio Deus reencarnando em uma pessoa humana. Glória a Deus. Irmãos, isso é um acontecimento histórico, porque para que nenhum ser humano diga, mas também Jesus era Deus. Exatamente, era Deus. E Deus, ele nos mostrou o poder que ele tem. Ele, como Deus, ele nasceu de uma mulher, ele nasceu de uma barriga para poder crescer e viver entre nós, para nos trazer esse ensinamento, para nos trazer essas boas novas que ele lhe trouxe, e assim sucessivamente estamos aqui agora. Aleluia, para falar sobre isso. Porque quando ela diz, é a sua misericórdia, é de geração em geração sobre os que te temem. Irmãos, sobre aqueles que temem a Deus, recebemos misericórdia. Porque não que somos, não se nós fôssemos bonzinhos, não, nós não somos bonzinhos, nós nunca seremos bonzinhos, nós nunca fomos bonzinhos. O ser humano, ele tem tendência a pecar. O ser humano tem tendência à maldade. E Deus, sabendo disso, que a tua própria criação, ela se inclina para o erro, ela se inclina para o pecado. Aqui uma bênção que ela recebeu e ela está retribuindo em adoração a Deus e dizendo, a sua misericórdia é de geração em geração sobre os que te temem. E o texto é bem simples e é bem direto, sobre os que te temem. Porque somente quem teme a Deus recebe misericórdia.
Porque aqueles que não temem a Deus, aqueles que não querem saber de Deus, tudo que foi falado vai ser feito. Tudo que foi profetizado vai ser feito. Tudo que está escrito nas Escrituras, ele vai ser completo. Porque Deus diz, eu me comprazo com quem se compraz comigo. E muitas pessoas estão achando que no simples fato dela estar cometendo pecado, sabendo que é pecado, não se arrepende, mas dizem, não, Deus ele só quer o coração, Deus ele está comigo, Deus ele ama o próximo, e Deus ele ama realmente. Só que como a palavra está bem clara, a sua misericórdia é de geração em geração sobre os que te temem. Não adianta nada a pessoa não temer a Deus, ela não vai receber misericórdia. Ela não vai receber misericórdia. Ela vai receber o decreto eterno, que já está escrito, só esperando cada um a seu tempo. Em Eclesiastes diz que há tempo para todas as coisas. E o tempo para a colheita vai acontecer. O tempo do juízo vai acontecer. Queira nós querendo ou não, vai acontecer. Quando ela diz que com o seu braço agiu valorosamente, dissipou os soberbos no pensamento de seus corações. Esse é o ponto-chave. Porque o Senhor, ele não se agrada em soberbo. Satanás, ele desceu, ele foi expulso, ele foi jogado para fora do céu por soberbo, por arrogância. Irmãos, não adianta uma pessoa dizer que é de Deus, dizer que ama a Deus, dizer que é irmão em Cristo e ter uma soberba em teu coração. A soberba precede a queda. Aqueles que pensam ser alguma coisa, mas não são. Aqueles que pensam ser alguma coisa, mas não são. Aqueles que pensam ser judeu, dizem ser judeus, mas não são. Sinagoga de Satanás, como diz em Apocalipse. E esse texto cabe bem aqui. Por quê? Porque o seu braço agiu valorosamente, dissipou os soberbos no pensamento de seus corações. Porque o Senhor, ele não se agrada naquele que é soberbo, naquele que pensa que é alguma coisa. Meus irmãos, é o que está acontecendo hoje em dia. Ontem estava vendo um vídeo na internet que é acima dos absurdos. Até onde chegou a igreja brasileira? Até onde chegou os ministérios brasileiros? Até onde chegou a evolução, ou melhor, a desconstrução dos templos religiosos de hoje em dia? Hoje em dia as pessoas querem enganar, subtrair, tirar, arrancar. Meus irmãos, o Senhor, ele está vendo tudo e todos. O Senhor, ele vai fazer acontecer de acordo com a tua palavra. De acordo com a tua palavra, como diz aqui, e a sua misericórdia é de geração em geração sobre os que te temem. Aqueles que temem a vontade de Deus, estes receberão misericórdia. E o seu braço, ele vai agir valorosamente e vai dissipar o pensamento dos seus corações daquele soberbo. Irmãos, há tempo de arrependimento. Sem arrependimento, não tem como chegar a Deus. E nós vamos chegar a Deus através de quem? Através do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porque Jesus é a verdade. Jesus é o caminho, Jesus é a vida, sem a qual ninguém verá Deus. Os soberbos não herdarão o reino do céu. Os que não temem a Deus não herdarão o reino dos céus. Aqueles que enganam, aqueles que roubam, aqueles que furtam, aqueles que subtraem, não verão o reino do céu, a não ser que se arrependam em seus corações. Nós vemos muitos templos gigantes, e o pastor isso, dizendo aquilo, dizendo aquele outro. Então, só aquela cúpula, aqueles homens.
daquelas mulheres que se dizem de Deus. Irmãos, a conta vai chegar. A conta chegará num estado tão profundo onde pessoas que têm a mente cauterizada, elas acham que são alguma coisa, mas não são. Nós já pregamos sobre isso algumas vezes aqui. Pessoas que acham que são alguma coisa, mas não são. E naquele dia chegará, Senhor, Senhor, em teu nome nós pregamos, em teu nome nós expulsamos demônio, em teu nome nós fizemos milagre. Jesus Jesus vai dizer, afastai-vos de mim, eu não vos conheço, que praticai a iniquidade. Irmãos, tenham cuidado em acreditar tudo que vocês veem por aí, porque o pão quentinho do céu, ele é a palavra de Deus. O pão, ele é a palavra de Deus. Sabe quantas pessoas perderam suas vidas para que estas escrituras estejam em nossas mãos? Depois dos tronos os poderosos e elevou os humildes. Aquele que pensa ser alguma coisa, ele será abatido, porque é assim que funciona. O humilde, ele vai ser elevado, mas os poderosos, eles vão ser abatidos, porque o Senhor, ele tem poder de elevar quem ele quiser, e ele tem poder de abater quem ele quiser. Porque é tudo dele, por ele e para ele são todas as coisas. São todas as coisas. Aleluia. Encheu de bens os famintos e despediu vazios os ricos. Ou seja, o que nós estamos falando aqui são coisas materiais. Por quê? Porque os humildes herdarão o reino do céu. E os ricos soberbos, eles serão abatidos. Porque Deus, quando formou o povo de Israel, ele foi bem claro. Não se contaminai com povo estranho. Porque, vamos entender uma coisa aqui. Quem está na igreja, ela não deve se contaminar com coisas do mundo. Irmãos, as coisas do mundo só vão se multiplicar, a concupiscência na vida dessa pessoa. As coisas do mundo, elas vão contaminar quem é de Deus. Porque o inimigo, ele vem para roubar, para matar, para destruir. Porque ele já está condenado. Mas muitas pessoas, mas muitas mesmo, estão se contaminando. Ainda mais agora em época de eleição. É cristão que se dizem cristão apoiando o que nos serve. É cristão apoiando coisas abomináveis aos olhos do Senhor. Fiquem atentos. Vou dar um exemplo. Um cristão, ele quer ouvir a palavra de Deus, ele se interessa pela palavra de Deus. E justamente ele chega num lugar onde a palavra de Deus está sendo manipulada, onde a palavra de Deus está sendo falsificada. E essa pessoa, ela crê nessa palavra, essa pessoa, ela acredita nessa palavra. Ou seja, ela entra no engano através do enganador. É o que está acontecendo por aí. Mas uma coisa é certa. O Senhor fará justiça para esses falsos pregadores, para esses falsos mestres e pastores. Esses homens e essas mulheres que não tenham compromisso com o Senhor, cuidado, porque o grande dia do Senhor chegará e não tardará. Porque o Senhor levará em conta a tua vontade do teu coração. Se você tem vontade de Deus, Deus ele vai te elevar. Mas se você tem vontade somente da tua soberba, que fala mais alto do que a vontade de Deus, cuidado. Cuidado, essas pessoas serão abatidas, porque diz a palavra do Senhor, porque diz o tempo do Senhor que ele é dono de toda a situação, ele é dono de todo o tempo, ele é dono de tudo que acontece, ele vê tudo, ele ouve tudo, ele sabe de tudo, ele contempla tudo. Todas as ações, todas as nossas ações estão sendo escritas. Lembram de Salmo 119, Salmo 139? E o anjo, ele escreve todas as coisas
Bem antes das coisas serem reveladas, diante das coisas serem feitas, o anjo já está lá anotando e levando ao trono eterno. Porque tudo que nós fazemos neste mundo, nós seremos julgados e cobrados pelas nossas ações. Todas as ações serão julgadas, porque a balança de Deus, ela não é injusta. A balança de Deus, ela é justa. Portanto, acreditem em Jesus de Nazaré. Você que está indo em algum templo que não pregam a palavra de Deus, você está indo em algum templo que só é do começo ao fim, revelações do coração do homem, é isso e aquilo, mas não ouvem a palavra do Senhor. Escute, que este humilde servo vai nos falar. Orem a Deus, leem as Escrituras Sagradas. Porque, irmãos, esse tipo de gente manipulador, ele está manipulando o povo a acreditar em suas palavras do seu próprio coração do que acreditar nas Escrituras Sagradas. As Escrituras Sagradas estão aqui. Porque muitos estão pregando aquilo que parece ser um evangelho, mas não é. O evangelho de Cristo é arrependimento, é remissão de pecados, é amar ao próximo como a ti mesmo. E o mais importante é amar a Deus acima de tudo. O que é amar a Deus acima de tudo? É fazer todas as vontades de Deus. Aquele teu inimigo que te assola, não que você vai lá adular seu inimigo. Não. Ore por ele para que Deus mude a consciência dele. Porque hoje em dia, irmãos, o ódio, ele tomou conta dos corações. O ódio, ele está em todos os lugares. Um exemplo, se ele te pisou no pé, você não pede perdão. Você não se desculpa. Você não ore para ele para que Deus mude o coração dele. Sabe qual é a vontade de Deus? É para que todos se salvem. Para que todos se salvem. Mas o ódio, a soberba dominou, prevaleceu em corações amargurados, corações fechados, porque a pessoa ela não pede perdão, ela não pede desculpa. Ela não assume que está errado, ela não assume o teu erro. É mais fácil acusar o outro e ficar com a sua própria concupiscência do que admitir o erro. Descer no vale de ossos secos. Eita lá, basura e canta. Nós temos que descer. É por isso que este humilde servo está aqui todos os dias na madrugada, descendo aos pés do Senhor, descendo. Porque se nós não descemos, nós não conseguimos subir. Aprenda isso. Quem desce na presença de Deus, ele sobe perante os irmãos. Muitos não se arrependem, muitos não são humildes. É por isso que no começo ele diz, com teu braço agiu valorosamente, dissipou os soberbos no pensamento de seus corações. Pessoas que não conseguem perdoar. Pessoas que guardam rancor. Irmãos, solte isso para fora. Imagina Jesus, que não fez nada, inocente, que sempre fez o bem, que sempre curou, que sempre procurou fazer o bem, que sempre deu palavras de bênção para as pessoas. Acusaram ele falsamente, prenderam ele falsamente, levaram ele para a cruz, bateram nele, cuspiram nele, crucificaram ele. E mesmo assim ele se manteve de pé, firme e forte. E quando estava na cruz, ele disse ao Senhor, perdoa-nos, porque eles não sabem o que fazem. Irmãos, a palavra de Deus, ela é bem clara. Amai o próximo como a ti mesmo. Mas hoje em dia o ódio tomou conta dos corações das pessoas. As pessoas não conseguem perdoar. As pessoas não assumem a tua responsabilidade. Sempre a responsabilidade é jogada para o próximo. Pessoas que verem o bem e não apoiam o bem, mas pessoas apoiam o mal. A igreja está andando paralelamente em conjunto com o mundo, porque o mundo ele jaz no maligno. O mundo ele não tem dó, o mundo ele não tem pena, o mundo não tem misericórdia. O mundo ele não é certo.
Irmãos, quando a palavra diz que o mundo jaz no maligno, é isso. Porque muitos estão andando no mundo, se contaminaram e pensam que estão na igreja. Agora eu digo, essas pessoas que estão no mundo, que estão com o pensamento, que estão com o coração no mundo, o que eles estão fazendo na igreja? A igreja que eu digo, meus irmãos, é nós que tememos ao Senhor. É nós que procuramos a santidade, porque a palavra de Deus diz em Apocalipse, quem é santo, se santifique-se a si mesmo. Mas quem é sujo, suje-se a si mesmo. Em tempos de eleições, em tempos de festas, está tendo muitas revoluções de personalidades. Aqueles que nós pensávamos ser alguma coisa, mas não são. Aqueles que se diziam ser alguma coisa, mas não são. Irmãos, a soberba subiu aos corações. O ódio subiu aos corações. E o inimigo, ele dissemina ódio. Quando Oséias diz, o meu povo perece por falta de conhecimento. Está aí. Porque o conhecimento ninguém quer mais adquirir pelas escrituras sagradas. O conhecimento todo mundo quer ouvir sentado, calado, e ouvir o que é bom ao teu coração. Irmãos, quando a palavra diz que o coração ele é enganoso, ele é fraudulento, é chegado o tempo. É chegado o tempo onde pessoas pensam que a própria concupiscência dos teus corações é o que realmente vale. E não a palavra de Deus, e não a vontade de Deus. Porque a vontade de Deus ela está ficando para trás. A vontade de Deus, ninguém mais quer fazer a vontade de Deus. Todos querem fazer a vontade de seus corações. Eu vejo muitos por aí, pregadores, pastores, eles não levam Bíblia ao púlpito, eles levam celular ao púlpito. Por quê? Porque o mundo já os dominou. Irmãos, Jesus está próximo, Jesus está chegando, Jesus ele está às portas. E ele se importa com os verdadeiros adoradores que adoram em espírito e em verdade, porque a verdade já não há mais no mundo. Muitos da igreja que se dizem que Senhor, Senhor, eles não andam mais na verdade. Não contemplam mais a sabedoria de Deus, mas a sabedoria humana. Muita idolatria com o ser humano. Irmãos, ele depôs os tronos dos poderosos e elevou os humildes. Ser humilde, a pessoa ela sente vergonha de ser humilde. Hoje em dia as pessoas elas têm que ser bravas, elas têm que ser odiosas, elas têm que ser contendeiras para que elas possam ser alguma coisa. Irmãos, nós estamos falando da igreja, nós estamos falando de Jesus Cristo, que é humildade. Jesus Cristo, ele é humilde. Jesus Cristo, ele é fogo consumidor, porque ele vai abater todas essas pessoas que estão agindo pelo próprio coração. Porque muitos se diz crente e não são, eles estão em cima do são morno. Jesus, ele vomita. Ou você é frio ou você é quente. Meus irmãos, Jesus está nos alertando. Ele está voltando. Ele está de volta. A qualquer momento, no estralar de dedos, no abrir e fechar de olhos, o Senhor, ele leva a tua igreja e a terra passará pela tribulação. O Senhor Jesus, ele está alertando o povo. Porque o que se diz cristão, ele tem mais ódio do que quem anda no mundo. Porque tem muito crente com obra de ímpio e muito ímpio com obra de crente. Irmãos, haverá grandes surpresas. Haverá grandes surpresas, porque hoje em dia ninguém mais quer aprender a palavra de Deus. Todos querem sentar, eles entram em templos feitos por mãos humanas. Eles sentam nas cadeiras e ouvem o que um homem está dizendo lá, mas não tem coragem de abrir a Bíblia e verificar o que está escrito aqui é a mesma coisa que o homem está falando. Hoje em dia, ninguém mais busca a Deus do jeito que tem que buscar. Nós estamos aqui todos os dias na madrugada, buscando a Deus, descendo a Deus. Porque Jesus diz, aquele que perder a tua vida, ganhará. Quem perder a sua vida, ganhará uma vida. Mas muitos não querem perder a vida para poder ganhar. Não, nós temos que perder para ganhar. Não ganhar para ganhar. Irmãos,
O evangelho está sendo distorcido para as pessoas. As pessoas pensam que só falar que ama Jesus está tudo certo. Não. Sem mudança no teu coração, jamais chegará ao reino dos céus. Sem mudança, jamais chegará ao reino dos céus. Nós estamos na época da graça. E a graça é tudo aquilo que nós sentimos, é tudo aquilo que nós fazemos de correto em nossos corações, que agrada a Deus. Não adianta dizer da boca para fora que ama a Deus e o coração sujo, amargurado, odioso, cheio de coisas abomináveis. O Senhor, Ele vê tudo, Ele contempla tudo. Irmãos, limpem o teu coração para que o Senhor possa entrar e fazer a vontade dEle em sua vida. Amém? Aleluia, glória a Deus. Irmãos, chegamos mais no final dessa palavra maravilhosa de Deus. Porque Deus, Ele faz isso. Deus, Ele faz florescer a vontade dEle para aqueles que o temem. De misericórdia, de geração em geração, a misericórdia de Deus. Que nós somos falhos, mas a misericórdia de Deus, Ele é para todo sempre. Amém? Aleluia. Chegamos mais um fim de uma palavra de Deus. Aleluia. Estamos aqui todos os dias na madrugada. Estamos todos os dias na madrugada. Aqui quem vos fala é o irmão Emerson, do canal Momento Único Oficial com 2F. Se inscreva no canal, compartilhe essa palavra. Compartilhe essa palavra. Para quem quer realmente ouvir a palavra de Deus, compartilhe essa palavra, irmãos. Amém? Que nosso Senhor Jesus Cristo venha resplandecer a glória dele na sua vida. Até mais!